Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, o amor do Cristo envolva a todos nós. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Será estudado conosco hoje, na quarta parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E a Sandra irá discorrer para nós sobre a questão do nada e a vida futura. Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecer imensamente a esse Pai de amor e bondade infinita pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos, para crescermos, para melhorarmos a nossa capacidade de entender as leis divinas e, com isso, ajudarmos na manutenção do equilíbrio e da paz no mundo que nos recebeu com tanto carinho. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espíritos amigos. E que a luz divina possa inundar a nossa palestrante para que ela se sensibilize com o amor de Deus e nos transmita com todo carinho os conhecimentos da doutrina abençoada que tanto nos consola. Que assim seja. Desculpa, gente. Falei sem o microfone. Espero que tenham ouvido lá em casa, né? Todo mundo, espero que tenham ouvido. Não ouviram? Então, vou começar de novo. Bom, já que vocês assistiram a minha mímica sem fala, vou falar de novo. Na semana passada, o Sandro, nosso colega, concluiu o estudo que falava aí numa sequência de semanas sobre o suicídio. Tendo ele concluído essa etapa, nós vamos iniciar uma nova etapa no Livro dos Espíritos. Em especial, hoje nós vamos falar na vida futura sobre a questão do nada, do não existir nada, nestas duas questões, que é a 958 e 959. Tá certo? Vamos lá? Então, na 958, Kardec perguntou aos espíritos por que o homem tem instintivamente horror ao nada. Em outras palavras, por que o homem se recusa instintivamente a pensar que morreu, acabou, que não tem nada depois desta encarnação, depois da vida material? Porque por mais que a pessoa não tenha crenças naturais, religiosas, não tenha sido criado, educado num segmento religioso, ou por mais que a pessoa vivencie uma vida de ostentações e desfrutes materiais, ainda assim, ela inconscientemente se recusa a crer no nada. Por quê? Eis a pergunta de Kardec. Embora muitas pessoas tenham uma grande dificuldade de lidar com a aceitação de algo além desta vida, ou de alguém superior a nós em todas as vidas, mas há ainda assim instintivamente um horror à possibilidade de pensar que morreu, acabou, não tem mais nada. Essa é que é a pergunta. E a resposta que os espíritos deram a Kardec, impressionantemente, é simples e curta. Vamos lá. Somente isso é a resposta. Porque o nada não existe. Somente isso que os espíritos disseram.
Mas o que eles querem dizer com isso? Como podemos nós saber que o nada não existe? Como nós podemos nos sentir seguros? Ou então, por que do contrário, se o nada não existe, por que tantas pessoas ficam batendo justamente nessa tecla de que morreu, acabou? E é essa a proposta que nós temos a estudar melhor nesta noite. Então, para isso, eu busquei algo que está lá no livro Céu e Inferno. Na primeira parte e no capítulo 1 da primeira parte. Tem um título lá dizendo o porvir e o nada. E lá, Kardec nos traz que, na maioria dos incrédulos, há mais jactância, que se buscarmos ao dicionário quer dizer orgulho. Orgulho, prepotência, falta de humildade e até mesmo egoísmo. Então, na maioria dos incrédulos, daqueles que dizem não crer, tem muito mais de falta de humildade, de orgulho, que verdadeira incredulidade. Tem mais dúvida que convicção. Então, ele está dizendo aqui para nós que, no fundo, instintivamente, as pessoas sentem que há alguém de fato maior e superior a nós no comando do universo. Entretanto, o orgulho e a prepotência, a falta de humildade é tão grande que eles preferem se dizer incrédulos, se denominar às vezes até ateus, ou às vezes nem isso. Às vezes dizem apenas que têm suas próprias convicções e às vezes tiram algo de uma religião ou algo de outra, mas não seguem absolutamente porque não conseguem se sentir esclarecidos ou seguros em alguma delas. Então, aqui nessa questão que está no Céu e Inferno, Kardec deixa bem claro que a grande maioria, na verdade, não foi buscar a fundo as suas convicções, não foi estudar de fato para buscar compreender, muito por orgulho, muito por prepotência e muita falta de humildade. E a gente vê justamente isso acontecendo, porque se nós analisarmos a nós mesmos, que já estamos em meia vida, meia fase, e caminhando para a segunda, ou olharmos para os nossos jovens, hoje, a gente observa aí uma grande quantidade de jovens, e entre nós mesmos, quando jovens, uma certa relutância e dificuldade em aceitar as colocações religiosas dos nossos pais. A nossa geração, na grande maioria, acabou se consorciando a uma dada religião por imposição dos pais, não por escolha própria ou por convicções próprias, mas por uma condição imposta. E, no fundo, muitos de nós, lá naqueles tempos, se questionava e às vezes até alimentava essa incredulidade. E se nós olharmos hoje a juventude, que está muito mais livre, muito mais solta, e que tem opiniões muito mais elaboradas, porque eles têm acesso a múltiplas informações, até mesmo o ensino, a educação nas escolas, ela é muito mais ampla do que há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. Ela é muito mais aprofundada no campo científico, trazendo um maior entendimento das questões científicas já constatadas e confirmadas cientificamente e trazidas para o universo desses jovens, e eles passam a analisar e elaborar convicções particulares, ou às vezes comum entre eles, em que eles jogam para longe a possibilidade da existência de um Criador, de uma inteligência suprema, de uma inteligência primária e suprema, né, superior a tudo e a todos. Eu conversando recentemente com um jovem, mais ou menos entre 15 e 16 anos, e ele dizia justamente: por que você acredita nisso? Perguntando para mim. Por que você acredita que tem um Deus? Que eu não consigo acreditar que tem uma inteligência maior ou esse Criador de tudo. A ciência já provou, dizia ele. A ciência já provou tão claramente que pela evolução das células e dos átomos é que as espécies foram fluindo e acontecendo.
E aí eu perguntei, mas e a evolução dessas espécies, como se deu? E aí ele dizia, embasado na ciência, uma seleção natural. Ora, a ciência já provou isso. E dessa maneira, eles têm respostas científicas para quase tudo. Quase tudo. Porque quando eu pergunto a este mesmo jovem, mas quem foi a inteligência que elaborou estes átomos e células e que organizou a evolução delas, mesmo que seja numa seleção natural, mas que permitiu que os estágios acontecessem devido ao tempo apropriado para que a evolução se desse, e eles se perdem nas suas argumentações, mas ficam buscando argumentos ainda embasados na ciência, e uma relutância muito grande para aceitar de fato que há um ser supremo que organizou tudo isso e que está no comando das nossas vidas. No entanto, eu digo para vocês, meus amigos e irmãos de casa, tem um livro chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ou é o contrário, Pais Fascinantes e Professores Brilhantes, do Augusto Cury. Me desculpa porque já faz um bom tempo que eu li, mas tem uma coisa lá que me marcou bastante, e até aconselho quem queira ler, quem tem filhos ou trabalha com jovens, crianças e adolescentes, realmente traz uma percepção mais ampla da nossa capacidade de interagir na formação da personalidade desses jovens e crianças. E ele fala lá que essa geração, que hoje é intitulada como Z, a geração Z, é uma geração que está habituada a trabalhar muito um mundo íntimo e muito particular, com uma grande dificuldade de interagir socialmente, inclusive na sociedade familiar. E essa dificuldade de interagir faz com que eles demorem mais, às vezes, a elaborar os sentimentos de compaixão, de fraternidade e de solidariedade. Não que não exista, não que não sejam capazes, não é isso. É porque a falta da interação com as pessoas vai colocando barreiras que nós, pais, temos que começar a romper, primeiramente dentro dos nossos lares, e estimulando posteriormente que isso venha a acontecer no âmbito de convivência com os amigos, com os professores, com os desconhecidos e tudo mais. Então, é muito interessante. E ali ele fala uma outra coisa, que esta mesma geração, ela não é muito apta, ela não está muito atenta a percepções do belo na singeleza, no pequeno. Como, por exemplo, observar uma flor. Que são jovens que, se nós convidarmos a observar uma flor, o cantar dos pássaros, os raios luminosos do sol, eles vão observar aquilo e dizer, e daí? Grande coisa. E daí? Eles têm uma certa dificuldade em perceber estas pequenas coisas, que nós, na grande maioria, gerações aí de quarentões, cinquentões e outros mais, aprendemos a observar aí com uma riqueza de detalhes, porque vivemos uma infância na rua, observando o céu, né, observando a natureza, romantizando, inclusive, durante a nossa mocidade, né, colocando aquilo numa condição de romance e tudo mais. E a observação da natureza nos aproxima também de Deus, nos faz ou nos fez raciocinar em outros tempos sobre a existência desse Criador que elaborou tudo isso com uma perfeição tão grande, coisa que esses jovens estão demorando a perceber. Então, cabe a nós, que estamos caminhando agora um pouco mais, observarmos a tudo isso e com extrema paciência e habilidade de espíritos que já adquiriram experiência pela observação e pela vivência, trazermos isso tudo para acrescentar na vida destes jovens. E se ainda tivermos assim, feito tudo isso que acabamos de comentar, tivermos quanto pais, avós, professores, inserido na vida desses jovens toda a possibilidade de acréscimo que nos foi possível, e ainda assim
esses jovens não adquiriram nenhuma transformação ou muito pouca. Não adquiriram grandes virtudes, não as elaboraram, não multiplicaram as suas qualidades morais. E aí muitos de nós, quanto pais ou educadores, poderíamos dizer: eu falhei, eu não dei conta, não fui bom nisso. Quando o Senhor me perguntar no mundo espiritual o que eu fiz do filho que Ele me confiou, eu vou ter que baixar a minha cabeça e dizer: não era para mim. Não. Estamos errados se pensarmos assim. Estamos errados, profundamente errados. Para isso, eu convido a todos que, ao término deste estudo, busquem o livro Consolador, na parte em que Emmanuel nos fala do dever. E ali existem questões onde foi perguntado a Emmanuel sobre isto. Se eu, quanto pai, quanto educador, tiver dado tudo o que pude e tudo o que tinha a oferecer no campo da evolução moral dos meus filhos, e eles pouco absorveram, ou o que absorveram não foi o suficiente para transformá-los, o que devo fazer? E Emmanuel esclarece. Aí então, se a tua consciência de pai, de educador, está tranquila de que você realmente fez o que te cabia, então, sente-se, ore e aguarde. Aguarde a providência divina, porque dali por diante cabe a Deus encaminhar pelos seus mensageiros generosos lições educativas nesta vida. Aí alguns de nós vão falar: mas as lições quando vêm de lá para cá normalmente são cheias de dor, de tristeza. Pois é. Se eu não quero aprender pelo amor, eu vou aprender pela dor. Mas eis aí a misericórdia de Deus. Eis aí a demonstração dele de que ele não abandona nenhum filho, nenhum ao longo do caminho, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Ele não disse que os métodos seriam iguais para todos e que todos seriam conduzidos docemente. Ele não disse isso. Ele só disse que não abandonaria nenhum. Então, se nós tivermos feito tudo, oremos, porque Deus ainda tem muito a fazer. E fará. E se nossos filhos sofrerem, se a dor precisar ser implantada nas suas vivências para que eles aprendam, que sejamos sábios o suficiente para aguardarmos o tempo da maturação dos frutos. E como os pais da parábola do filho pródigo, que estejamos lá, na hora em que eles voltarem para casa, pedindo o nosso aconchego, pedindo o nosso colo, o nosso abraço amigo, a nossa acolhida. Que possamos verdadeiramente ser pais sábios, lembrando a eles, se possível, de que o nada de fato não existe, de que a vida é uma sucessão de aprendizados, mas que se neste momento estes nossos filhos não estão aptos a absorver as lições que estamos tentando lhes transferir, que tenhamos sabedoria e paciência, tudo a seu tempo, pois nada é inútil, nenhuma palavra, nenhum gesto amoroso se perde, em algum tempo será aproveitado. Então continuemos, como disse aqui, se a maioria deles, por orgulho, por prepotência e vaidade, falta de humildade, preferem se denominar incrédulos, mas não que na verdade não creiam. Na verdade, o sentimento ainda é muito mais egocêntrico do que não lhes permitindo observar toda a grandiosidade do Pai. E ele diz aqui, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. No fundo, eles temem o que não sabem, o que desconhecem, mas preferem sustentar uma postura de quem está confiante nas suas convicções
sustentadas. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Quando as pessoas olham e dizem, mas que pessoa segura, que pessoa convicta, sabe do que quer, é confiante nas suas ações. É assim que pretendem serem vistos. Mas aí Deus também é muito sábio. Como no início falei, talvez muitos de nós, lá na mocidade, agíamos assim, mas o tempo, como o tempo é sábio, o tempo é uma escola divina e abençoada, porque quando somos jovens, é fácil nos intitularmos incrédulos e acreditarmos que morreu, acabou, não tem mais nada, porque quando somos jovens, nós nos acreditamos de uma certa maneira invencíveis, super-homens, heróis. Nada nos abate, nada nos abaterá. Nenhuma doença nos pegará pelo caminho. Nenhuma dor será grande o suficiente a ponto de nos derrubar. Quando somos jovens, nos acreditamos viver muito tempo, porque demorou tanto para fazer 18 anos, parecia que não chegava nunca. Mas quando chegamos aos 40, as coisas mudam. A gente vê que dos 30 aos 40 passou no estalar de dedos, dos 40 aos 50, 50 aos 60, passará num piscar de olhos, e dali por diante eu já estou num acréscimo, pensando que o momento derradeiro chegará, e eu não tenho como precisá-lo. Então este tempo que me aproxima de Deus, nesses momentos, derruba em mim esse amor próprio, e começa a me colocar numa fase de questionamento. Será que morreu e acabou? Será que o nada existe? Porque a partir dali, quando eu começo a me ver vencível, quando eu começo a me ver às portas com as doenças e as debilidades físicas, com as limitações e com as frustrações, eu começo a me questionar mais. Seria tão bom se tivesse algo além da vida? Seria tão bom se eu pudesse ter uma nova chance. O tempo, meus amigos, como o tempo é bom. O tempo nos transforma. O tempo nos aproxima da evolução, aquela que Deus vem tentando nos conduzir há tantos séculos. E continuando, Kardec traz ainda, em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por infinita minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária. Ou seja, muitos também sustentam com muita convicção e firmeza a incredulidade, porque são constantemente contrariados, porque a grande maioria crê em algo após a morte do corpo físico. A grande maioria tem esse sentimento nato, aliás, todos têm esse sentimento nato. Está na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta onde estão gravadas ou escritas as leis de Deus. E os Espíritos respondem, na consciência. Se está gravado na minha consciência, por que não estaria na do meu filho, na dos seus filhos, dos nossos jovens, dos nossos idosos? Está gravado na consciência de todos. Então, instintivamente, nós somos convidados a crer, sim, de que o nada não existe. Morreu, existe algo além disso. Mas se por jactância, orgulho e falta de humildade eu sustento a incredulidade, é porque eu muitas vezes sou contrariado e estou na condição de minoria. E aí, por orgulho, não quero dar o meu braço a torcer e vou sustentar com mais, munido de mais argumentos, porque eu não posso dar o braço a torcer. É o caso de muitas dessas pessoas que sustentam a incredulidade. E aí ele continua, torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Ou seja, ele está falando, agora, se o contrário acontecesse, se a grande maioria da sociedade passasse a se tornar incrédula, sim, que perigo! A sociedade iria se dissolver.
iria se dissolver. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. A doutrina nihilista é a doutrina que acredita no nada. Nihilismo, nada. Não acredito em nada. Então, se essa doutrina se propagasse, se a grande maioria da sociedade assim o pensasse, a sociedade iria se dissolver. Mas como, Sandra? Não entendi, não. Ia jogar ácido na sociedade toda e dissolve todo mundo? Dissolve-se moralmente. Por quê? É tão óbvio. Se eu creio que existe um ser criador que me aguarda na vida após a morte do corpo físico, a desencarnação, eu creio que Ele irá me receber. Mas como Ele vai me receber? Como Ele vai me olhar quando eu chegar do lado de lá? Como alguém que abusou e explorou o seu semelhante? Como alguém que usou os seus talentos e os seus conhecimentos de maneira egoísta, a tirar proveito próprio? Ou como alguém que usou todos os seus conhecimentos para acelerar o progresso da humanidade, da sua sociedade, sua sociedade familiar? Se eu creio na existência de uma vida após esta vida, eu começo a desejar ser visto na próxima como alguém melhor do que esta. Se eu sei que Deus vai me receber do lado de lá, eu quero ser recebido e reconhecido como alguém que se esforçou ao máximo, como alguém que de fato evoluiu, melhorou-se de dentro para fora, que aproveitou a sua temporada numa existência para colher os melhores frutos e deixar as melhores sementes para aqueles que continuam depois dele. Agora, se eu nada creio, se eu creio apenas que morreu o corpo físico, tudo acabou, por que eu vou fazer esse esforço? Pelo contrário, se eu creio que morri com o corpo físico, eu vou fazer de tudo para aproveitar a minha existência, pouco me importando com a existência dos outros. Vai ser uma guerra, um duelo constante de indivíduos individuais e não uma coletividade. Cada um vai brigar por si mesmo. E nós vamos ver uma sociedade de egoístas que se destroem, que se dilaceram, que se maltratam, que espezinham, humilham uns aos outros. No entanto, o contrário que é verdadeiro, a certeza que já nos alimenta de que há sim a multiplicidade das existências, é que nos está transformando, é que nos está fazendo caminhar num processo evolutivo constante, graças ao bom Deus. Como temos que ser gratos por esta doutrina abençoada, que tanto nos esclarece, que tanto nos orienta e que tanto alimenta em nós a certeza de que todo sacrifício nosso empenhado em dominar as nossas más inclinações agora são de grande valia, porque nós veremos o resultado quando tivermos desencarnado. Sendo assim, Kardec perguntou na 959, Sandra, você me traria um pouquinho de água, por favor? Minha garganta está pegando. Vamos lá. A 959. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Agora, veja só. Agora ele já está complementando a outra questão. O nada não existe. Era a resposta da 958. O nada não existe. Tá bom, então, eu já entendi. O nada não existe. Mas de onde vem ao homem esse sentimento instintivo de que tem a vida futura? De onde vem? Nós acabamos de comentar que a questão 621 do Livro dos Espíritos fala que as leis de Deus estão gravadas na consciência. Obrigada. Sabemos disso. Então, isso já nos traz, de uma certa maneira, uma intuição nata. Nasce com a gente. Eu já nasço sentindo que tem algo além de mim, maior do que eu, e que eu tenho regras de conduta a seguir, certo? Mas não é só isso.
Não é só isso. Os espíritos responderam: já o dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Ah, um segredinho! A alma guarda uma vaga lembrança, mesmo que não sejam em imagens, mesmo que não seja com personagens, com nomes aos personagens, guarda ainda assim uma vaga lembrança da sua vida espiritual. Tem um sentimento de que há algo sim do outro lado na vida verdadeira. Por que guarda essa vaga lembrança de que há uma vida espiritual? Porque estivemos lá, meus amigos. Está tão óbvio, estivemos lá tantas vezes. Quantas vezes estivemos no mundo espiritual? Quantas vezes estivemos aqui no planeta? Em outro planeta, talvez? Encarnando, desencarnando, indo e voltando, vivendo os dois lados da mesma vida. Somos espíritos imortais. Não é uma vida que me define. E nem deveríamos dizer uma vida, deveríamos dizer uma encarnação. Porque a vida é uma só. Ou aqui, ou no mundo espiritual, a vida é uma só. Então ele diz aqui, guarda a alma, guarda uma vaga lembrança do que viveu no mundo espiritual, e ele faz menção à questão 393 de O Livro dos Espíritos. Eu não vou ir até ela, mas vou comentar com vocês. Nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: como podem os espíritos evoluir com as lições e com as expiações que vivenciam aqui no planeta? Como eles podem evoluir com essas expiações e lições? Porque considerando que essas lições e expiações são pautadas nas experiências de vidas pregressas, vidas anteriores, certo? Lei de ação e reação. Se eu cometi delitos e erros, vou expiar nesta vida ou em outra ainda, para poder quitar os meus débitos com a lei e para poder aprender. Lei de Talião, né? Lei de ação e reação. Eu estou fazendo um mal, eu vou vivenciar aquele mal. O Cristo disse quando pediu a Pedro que guardasse sua espada. Quem por espada fere, por espada será ferido. Na questão 393, Kardec pergunta justamente isso. Mas como que o espírito pode aprender se... Tudo bem que ele errou na outra encarnação e nessa ele vai expiar, mas ele não lembra, ele não sabe, ele não consegue ter o entendimento dos erros que ele cometeu nas outras vidas, ele não está lembrando, ele acha que está sofrendo gratuitamente, que está vivenciando experiências amargas porque Deus simplesmente quis. Não gosta dele, não foi muito com a cara, essas coisas desse tipo. É um grande equívoco. Na mesma questão 393, os espíritos então explicam a Kardec que o espírito carrega dentro de si o sentimento dos seus erros. Ele não tem as lembranças, mas ele sabe, no fundo, por que ele sofre. E ele sabe porque quando esteve no mundo espiritual, ele ajudou a elaborar esta encarnação atual. E quando ajudou a elaborar e organizar esta encarnação, ele muito provavelmente, este espírito, sugeriu aos seus organizadores e auxiliares experiências que pudessem trazer a ele lições que o ajudassem a compreender no campo das vivências que tais erros cometidos em vidas pregressas são amargas para os outros. E só nós aprendemos quando vivemos. A grande maioria das lições nós só as absorvemos quando as vivenciamos, infelizmente. É dessa maneira. Então, nessa questão 393, Kardec fala, os espíritos falam a Kardec justamente isso. O espírito, no fundo, ele sabe. E ele fala outra coisa ali na questão, que no momento do desdobramento, ou seja,
quando eu deito para dormir, o meu corpo repousa e o espírito, que não repousa, retira-se desse corpo e vai ao mundo espiritual, ou vai vagar por algum ambiente espiritual. E nestes momentos, muitas vezes, em que nos encontramos em sofrimento, angústia, dor e tristeza, aqui encarnados, quando desdobrados durante o sono, vamos ter com os nossos instrutores espirituais, o nosso mentor amigo, orientações e esclarecimentos. E naqueles momentos, eles nos fortalecem para continuarmos a jornada da vida, suportando e lidando com as nossas mazelas, porque elas nem são de graça. Estão propostas a nós como um intuito educativo e disciplinador. Eis a pedagogia de Deus e da espiritualidade maior. Então, no fundo, sabemos por que sofremos. Sabemos. E nas obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, temos inúmeras demonstrações disto também, aonde os espíritos sofredores, aqui encarnados, desejando auxílio, orando e implorando por auxílio, são retirados do corpo momentaneamente para momentos de esclarecimento. Alguns chegando, inclusive, a reencontrar no mundo espiritual espíritos de quem eles foram algozes, maltrataram, feriram, tendo a oportunidade de pedir perdão. E pedir, às vezes, como está, inclusive, no capítulo Reencarnação do Segismundo, no livro Missionários da Luz, onde os pais pedem ao Espírito que os aceite como pais, que aceite vir como filho, aceite, pedindo. Por que pedindo? Porque o Espírito que deveria vir como filho tinha horror àquele pai, horror, tendo ele assassinado em vida pregressa. Então, nós temos infinitas e abençoadas oportunidades de compreender o porquê sofremos. Oi. Tá. A Anabel está pedindo... Anabel? Bela? Desculpa. Belo está pedindo aqui para... Ana Belo está pedindo aqui para a gente definir mazelas. E o Henrique estava até observando aqui no Wikipédia, que diz o que exatamente? Desvio moral, manchas na reputação. Estigma. Então, em outras palavras, Ana, acho que a gente pode entender assim, que as minhas mazelas são as marcas que eu carrego no meu perispírito, de uma certa maneira. Vamos ampliar a nossa capacidade de entendimento. Eu, quanto espírito, eu vou cultivando ao longo das minhas experiências evolutivas, que se dão durante as minhas encarnações, eu vou cultivando virtudes e vou sustentando vícios morais. As minhas virtudes me levam a atos e atitudes, gestos nobres que trazem para mim elevação do meu espírito, que vai ser manifestado ao longo do tempo. Mas eu não deixei ao longo das experiências evolutivas positivas de praticar atos ilícitos, porque ninguém evolui em saltos. Então, ao longo disso, eu vou criando mazelas, manchas, que inclusive, segundo comentários, inclusive de André Luiz, em algumas das suas obras, vêm até a se expressar no próprio perispíritos, como manchas mesmo, que ficam no perispírito, manchas de equívocos, de excessos, de nossa parte, ninguém nos obrigou.
foram escolhas nossas. Então, isso talvez seriam as nossas mazelas verdadeiras, as nossas máculas que nós cultivamos ao longo do caminho e que não vão ficar conosco para sempre. Não vão. Nós vamos nos libertar delas ao longo das nossas experiências. E, por Divaldo Pereira Franco, nós temos uma informação dessa natureza. Eu não me recordo em qual das suas palestras, mas ele comenta da seguinte maneira, que o câncer, ou alguns cânceres, em alguns casos, são inclusive fases finais de exclusão dessas mazelas, dessas máculas. Mas como está tão maculado, está vinculado ao perispírito. Para que isso termine de ser concluído, preciso retirar de mim, do meu perispírito. Mas o meu perispírito, ele se expressa pelo meu corpo. É ele que dá forma ao meu corpo. Então, alguns cânceres são a expulsão definitiva de mazelas que eu carrego. Como, de repente, por exemplo, por outras encarnações, eu abusei muito de narcóticos, muito. E prejudiquei muito o meu veículo físico no campo do pulmão, no campo da traqueia, da faringe, da laringe, enfim. E eu vou adquirir, às vezes, um câncer, desenvolver um câncer num desses órgãos. E é a bênção de Deus me permitindo colocar para fora, através do corpo físico, essa mazela. Acabar, liquidar. Nesse quesito, depois de tendo concluído essa passagem por essa doença, eu terei superado, vencido esta mazela, que não necessariamente precisa terminar com a desencarnação. Às vezes sim, às vezes não, e aí vai depender da proposta encarnatória de cada um de nós. Espero que tenha esclarecido aí a Ana. Então, é o seguinte, continuando. Opa. Ah, sim. Sim. Isso mesmo. Vou esclarecer aqui, a nossa colega sentada aqui no banco estava falando que, nesse caso que eu dei o exemplo do câncer, por exemplo, é importante lembrar a todos que isso se dá, o vencimento dessa mazela, a superação desse estágio de expiação que eu preciso vivenciar para me ajustar com a lei divina, para organizar de novo o meu perispírito. Isso se dá mais perfeitamente a partir do momento em que eu aceito, em que eu compreendo que Deus não me deu essa doença apenas ao bel prazer para me ver sofrer. Não. Se Ele permitiu com justa causa. E eu devo compreender isso e lidar com isso lutando pela vida, porque eu devo lutar pela encarnação até o último instante, com consciência serena, tranquila, sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento para com o mundo e, sobretudo, para com Deus. Bem lembrado, Sandrinha? Pois bem, vamos lá, continuando aqui. Aí, Kardec traz para nós notinha nessa questão 959, e dizendo assim: em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante, e ele não está jamais seguro do dia do amanhã. Então, Kardec está nos lembrando que desde todos os tempos, o homem se preocupou de fato com a sua vida futura, por mais que não a entendesse. Vamos pegar então antes do tempo do Cristo. Antes do tempo do Cristo, já havia uma preocupação. Os egípcios elaboraram as suas grandes e faraônicas tumbas, preocupando-se com a vida futura, pensando nela, embora não entendiam, não como entendemos hoje, mas se preocupavam. Os nossos nativos, os nossos indígenas, sem nenhum tipo de doutrinação religiosa que conhecemos,
desenvolveram as suas crenças, acreditavam num ser superior que talvez não fosse personificado, né? Tanto que acreditavam no Deus Lua, Deus Sol, Deus Vento, Deus Chuva, mas que os protegia, que zelava por eles e que guardava dos seus espíritos, daqueles que partissem desta vida para outra. Depois disso, nós podemos ver aí no mundo medieval, quando o cristianismo foi ainda se disseminando, as crenças ainda sustentadas nos múltiplos deuses, mas crenças ainda que múltiplos os deuses, mas deuses que os aguardavam numa vida futura. Então, sempre o homem se preocupou. Por quê? Porque ele sempre entendeu que a sua vida era precária. Talvez lá na mocidade, lá na adolescência, o jovem pode se sentir, por uma certa fase da sua história, invencível, e lhe parece que a morte está, do corpo físico a morte, está muito longe, mas logo, logo, percebe-se com a maturidade que a vida passa num estalar de dedos, num piscar de olhos. Então, por isso, o homem sempre se preocupou, e isso é fato. Por isso, instigou o homem, instiga até hoje, o raciocínio de buscar compreender de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Até porque, que se torna depois do instante fatal? É uma questão que a gente faz para nós mesmos o tempo inteiro. A questão é grave, diz Kardec, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Então, enquanto eu não entendo o que é a multiplicidade das vidas, enquanto a minha crença ou os entendimentos que tenho, além desta vida, as visões religiosas que me foram passadas não são tão esclarecedoras, muitos questionamentos foram feitos. Se eu tenho a eternidade, o que eu vou fazer na eternidade? A eternidade é muito tempo para não fazer nada. A eternidade é tempo demais para ficar ocioso. O que eu vou fazer? Quantos de nós já não se perguntou isso antes de ter o entendimento das múltiplas vidas que a reencarnação explica? Quantos irmãos nossos hoje preferem não raciocinar sobre isso e pensar em crenças ainda superficiais, mas que não esclarecem, em que em algum momento vão trazer um certo desespero. E nesse momento do desespero, da angústia e do questionamento, é que nós, espíritas, que compreendem, que entendem, devemos expor o nosso entendimento. O que eu quero dizer com isso? Hoje, amigos, muitos irmãos se encontram aflitos, angustiados com a possibilidade de desencarnar diante dessa pandemia. E aí? Muitos desses irmãos se encontram desesperados, porque às vezes pode lhes faltar a convicção da imortalidade. E nós mesmos devemos aprender a não nos desesperarmos com isso. Por quê? Porque levar esta convicção que hoje, quanto espíritas, temos, de que não é necessário o desespero, é necessário o zelo pela vida, é necessário os cuidados e a tarefa de casa em relação à preservação desta vida. Sim, a todo instante é necessário, mas o desespero jamais, porque a morte não existe. Quantas vezes vamos ter que ouvir isso? A morte não existe. Mas outros irmãos nossos que assim não creem, ou que creem que não existe a morte, que sobrevivem à falência do corpo, mas que não sabem o que esperar do além, o que esperar da vida futura, estes talvez precisam de observar a nossa conduta serena e tranquila diante dos fatos. Porque aqueles jovens que eu comentei, aqueles jovens cheios de argumentos científicos, não vão talvez aceitar nenhum argumento novo pautado no espiritismo ou na religião, nas nossas crenças, não vão aceitar, porque estão convictos da ciência. Mas, sem palavras,
observando a conduta dos seus pais, dos seus tios e avós, que se apresenta serena, equilibrada diante dos fatos da vida, observando esta conduta, serão levados à análise dos fatos, serão levados e estimulados a refletir: como pode meu pai e minha mãe, meus tios e meus avós, serem tão serenos diante da desencarnação, tão tranquilos diante da separação de um ente querido, diante da morte do corpo físico. E observando isso, serão convidados intimamente a observarem as suas próprias condutas diante da crença do nada, diante do pensamento de que nada não existe. Então, como disse outrora Jesus também, que devêssemos estar sempre pregando o seu evangelho e, quando necessário, usássemos palavras. A nossa conduta fala muito mais, às vezes, do que os nossos verbos. Então, os espíritos continuam. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não nos preocuparíamos com o que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre? Se eu tenho que viajar, minha profissão me leva a sair do país e passar longa data longe, eu estou preocupada em me preparar para ir para lá. Se eu vou me adaptar ao clima de lá, se eu vou me adaptar aos costumes de lá, aos hábitos, a forma de se alimentar, a forma de se comunicar. Por que eu não vou me preocupar em me preparar para como vou viver no mundo espiritual? Como quero me sentir quando chegar do lado de lá? Preciso sim me preocupar com isso. Porque, de qualquer forma, chegando eu com nenhuma bagagem ou com grande bagagem no mundo espiritual, de qualquer forma eu serei acolhido por Deus. De qualquer forma. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Mas se eu tiver uma bagagenzinha, a minha estadia será mais amena, mais tranquila, e eu vou desfrutar mais rapidamente do verdadeiro paraíso no mundo espiritual. Se eu não tiver bagagem nenhuma, serei acolhido, serei sim, mas desfrutar do paraíso demorará um pouco mais. É por isso que temos que nos preocupar, por isso que temos que nos importar com como vou fazer essa passagem. E Kardec continua na notinha. A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem mais negligente durante a sua vida, chegado o momento supremo, se pergunta o que vai tornar-se e involuntariamente espera. Então, pensar nada, não existe nada. Morreu o corpo físico, acabou. É repugnante, porque perde o sentido. Porque eu vou me esforçar para adquirir inteligência e conhecimento intelectual? Nem vamos buscar no moral, então, no intelectual. Para que eu vou me esforçar para adquirir muito patrimônio? Para desfrutar uma fase da vida e depois ter que largar para trás? Não tem sentido o patrimônio moral, não tem sentido o patrimônio intelectual. Porque eu vou falar 5 línguas, se quando eu morrer nem vão lembrar que eu falava uma direito? Ou então todos vão querer ser artistas para serem lembrados na imortalidade. Mas se eu não carrego este talento, ou melhor, se eu carrego, e sou um empresário, mas carrego talentos artísticos, não poderia me questionar de onde eles vêm? Se são inatos? Se eu não busquei desenvolvê-los porque eu os tenho? Não seria um bom motivo para eu raciocinar de que carrego talvez esses talentos inatos, essa percepção para o mundo das artes de outras encarnações quando eu as pratiquei? Deveríamos aprender a observar os sinais, os fatos que envolvem a nossa vida. O tempo inteiro Deus está permitindo demonstrações de que sim, vivemos muitas vidas e trouxemos muitas coisas delas que hoje se apresentam de uma forma natural, extremamente natural. Nós é que não nos atentamos aos fatos. E então, Kardec continua:
crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. De fato, como posso crer num Deus criador de tudo, de todas as coisas, que organiza e coordena todo o universo? Como eu posso crer nele, mas não creio que tenha uma vida do lado de lá? É um contrassenso. Então, Deus criou tudo isso aqui e o resto se perde. Ou seja, Deus criou a Terra, né? Para a gente viver aqui. E os outros planetas Ele criou para enfeite, criou para nada. É enfeite, tudo enfeite. As estrelas são enfeite, é enfeite para que fique mais bonito a nossa encarnação. Doce prepotência nossa. Crer que tudo é para nós. Não tem sentido. É um contrassenso. Se Deus criou esse universo inteiro, esses bilhões de galáxias, esses buracos negros que a ciência não consegue explicar o que tem ali, essa multiplicidade de planetas, de astros, tem que ter uma razão, um sentido. Tem que ter. E não é para enfeitar a nossa janela, a nossa visão. É muita prepotência pensar assim. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo. O sentimento de uma existência melhor, melhor do que essa, é íntimo de todos os homens. Deus não colocou em nós em vão. Por que Ele nos deu esse sentimento de que tem mundo melhor, inclusive o mundo espiritual, depois que eu partir desta vida material? Por quê? Para que a gente sonhe. E sonhando, a gente busque, e buscando, eu entendo que eu preciso me melhorar, eu preciso evoluir. Conhece-se um espírita pelo esforço que ele faz, o esforço que ele empenha para domar as suas más inclinações. Que sejamos espíritas de verdade, que se esforçam a todo instante em domar as suas más inclinações, dominá-las, transformá-las, porque a vida futura implica a conservação da nossa individualidade depois da morte. O esforço que fizermos não se perderá. Todo o empenho que eu fizer agora, encarnado, eu vou carregar para a próxima existência, na vida espiritual e depois na nova encarnação, na nova vida. Não vai se perder. Vale a pena me dedicar, vale a pena, porque fica comigo, é patrimônio meu. Quando eu era criança, meus pais diziam para mim: minha filha, estude, porque a única coisa que eu posso te dar é estudo. É a única coisa que ninguém vai te tomar, é seu. Da mesma forma, Deus fala para nós: evolua, cresça, aprenda moralmente, porque é patrimônio seu. Ninguém vai te tomar. Vai permanecer contigo para todas as existências. Que nos importaria, com efeito, sobreviver ao nosso corpo, se nossa essência moral deveria se perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Se nós nos dedicássemos aqui para evoluir, para aprender, para sofrer diante de um câncer, por exemplo, com resignação, com esforço, com sabedoria, de que adiantaria esse esforço? Se eu morresse e tudo terminaria em nada. Para quê? Mas se eu olho tudo isso e vejo que esse esforço, essa dedicação, essa resignação me leva a um salto evolutivo que me permitirá desfrutar de momentos muito mais saborosos no mundo espiritual e que me levarão a uma nova encarnação com muito menos sofrimento e dor, tem sentido lutar, tem sentido buscar essa evolução, tem sentido crer e buscar Deus na nossa vida e colocar o Evangelho do Cristo em cada atitude, em cada comportamento, transformando o nosso sorriso, o nosso olhar diante dos fatos, trazendo uma visão muito mais equilibrada, menos punitiva, porque julga menos, e mais carregada de amor, porque trabalha e exercita fraternidade.
Meus irmãos, estudemos mais e busquemos sim a transformação de dentro para fora. Sejamos espíritas, dominemos as nossas más inclinações, hoje e sempre. Que assim seja. Fechar os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos ao Pai Maior, Desculpem. ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, primeiramente agradecendo pelo dia de hoje, por estarmos reencarnados, e pedimos-lhes humildemente, essa equipe abnegada que aqui se encontra, possa estar abençoando a todos os irmãos que estão assistindo à palestra, que possam receber a paz, o amor, acima de tudo, muita paciência neste momento, que a luz divina possa adentrar em todas as residências, levando muito conforto a todos, aos seus corações. E assim, mais uma vez, muito obrigada, que assim seja. Meus irmãos, como toda segunda, quarta e sexta-feira, após o estudo, nós vamos para aqueles momentos da transmissão do passe e das vibrações. Então, eu sempre oriento, porque a gente sempre está vendo pessoas que estão chegando pela primeira vez, participando pela primeira vez. Então, para a gente dar oportunidade para essas pessoas entenderem como que funciona, tá bom? A gente, assim que termina o estudo, nós damos aí 1 minutinho para vocês pegarem uma garrafa com água, uma jarra com água, para colocarem aí perto de vocês, porque quando a gente faz a vibração e pede a espiritualidade para visitá-los e para abençoá-los, esta vasilha com água é abençoada e essa água é preparada para que você, ao beber, possa se sentir melhor, né? Então a gente pede para vocês colocarem uma vasilhinha com água, tá? Uma garrafa com água, e o próximo momento ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é a transmissão do passe, que tem o intuito de atingir você que está conectado aqui agora, está aqui com o pensamento ligado. Então, a gente sempre orienta para que você se concentre em receber essa energia. No segundo momento, aí sim, nós pedimos a cada um de vocês para pensarem nas outras pessoas que vocês querem que sejam beneficiadas, tá bom? Então, só para a gente gosta de orientar para que no primeiro momento você se concentre em receber essa energia. Só no segundo que nós vamos pensar nas outras pessoas. Daqui um pouquinho a gente retorna então para a transmissão do passe.
Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, com muita fé, com muita confiança em Deus. Foi tão bonito o nosso estudo de hoje. Tantas pessoas que atravessaram problemas graves como o câncer e que ali na página foram colocando que ainda assim agradecem a Deus, são gratas pela possibilidade que Deus concedeu a cada uma delas, por terem enfrentado o problema com fé, com resignação, com esperança. Senhor meu Deus, nessa noite abençoada que nos encontramos aqui em Teu nome, nós te pedimos, Pai, não que nos livre dos problemas que temos que enfrentar, mas nós vos pedimos, Pai amado, que nos dê forças para enfrentarmos estes desafios e estes obstáculos com esperança, com fé, na certeza de que o Senhor é conosco e nada nos faltará. Obrigado, Pai, por criar este grupo de amigos de várias localidades diferentes, que se reúnem através da tecnologia que o Senhor permitiu chegasse até nós. Obrigado, porque todas as segundas, as quartas e as sextas-feiras, um tem dado força para o outro, Pai. E assim nós vamos enfrentando o dia a dia que tem exigido tanto da nossa fé, da nossa esperança e da nossa confiança de que não estamos sozinhos. Eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor possa enviar em cada lugar onde se encontra um irmão conectado conosco, seja no Brasil ou fora dele, que o Senhor possa enviar os teus mensageiros amados, para que eles levem luz a este ambiente, a estes corações e a estas mentes. Com a tua mão iluminada, Senhor, retira o medo que tenta dominar de todas as formas a mente humana. Retira, Pai, a incerteza e a confusão, para que nós nos concentremos no que é mais importante, que é o amor, a caridade, a solidariedade que este momento está nos pedindo. Esta prova, Pai, que é coletiva, uma prova para toda a humanidade. Ela não nos pede disputas políticas, ela não nos pede discussões estéreis, ela apenas nos pede: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Obrigado, Senhor. Que estas bênçãos que recebemos humildemente, que elas se transformem em trabalho da nossa parte. Que as nossas mãos não fiquem inertes, mas ao contrário, que as nossas mãos possam ser instrumento de trabalho na tua seara, para levar auxílio, para levantar os que estão caídos, para estabelecer a ponte entre aqueles que perderam a fé e o seu amor infinito por todos nós. Nos emocionamos, Senhor, porque te sentimos tão junto de nós nesse momento, que o nosso coração bate de forma diferente, porque é muito amor que o Senhor tem por cada um de nós. Respirem fundo, meus irmãos, e que a luz divina adentre a mente e o coração de cada um de vocês.
Que a paz do Mestre amado Jesus possa nos preencher, possa nos fortalecer. Que todo o seu organismo esteja em equilíbrio, que todas as suas células cumpram a finalidade para a qual foram criadas. Que o seu sistema imunológico trabalhe perfeitamente. Pedimos ainda, Senhor meu Deus, que os teus mensageiros transformem esta água que foi colocada para ser abençoada, que eles a transformem em medicação salutar a todos aqueles que fizerem o uso dela. Respira fundo. Procura sentir o teu corpo leve como uma pluma. E agora, com toda a confiança, com toda a fé e com todo o amor que você tiver em seu coração, passemos a trazer em nossa reflexão mental todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que queremos que estejam conosco neste momento abençoado. Vocês estão neste momento sentados na beira de um lago ou na beira de uma praia e vão olhando para o lado, vão olhando para a frente e observam que cada uma dessas pessoas vai chegando, sentando-se ali com vocês, com um sorriso bonito no rosto, com um olhar imenso de gratidão por você ter lembrado dela nesse momento. E ali, no meio da natureza abençoada de Deus, vocês recebem a visita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vai passando por cada um, colocando a mão iluminada na cabeça de cada um e transmitindo para nós tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado. Que vamos nos sentindo fortalecidos, alegres, e Jesus olha bem nos seus olhos e te convida a dar um abraço bem apertado, bem gostoso em cada uma destas pessoas que você está pensando agora. Abrace-as com todo o seu amor, sem medo algum de se contaminar, porque o único contágio que você terá neste momento é o do amor que une você a cada uma destas pessoas.
e o amor de Jesus por todos nós. Cuida, Senhor Jesus, de todas as pessoas que foram lembradas, de todas as pessoas que foram citadas ali nos comentários. Que o Senhor possa ampará-las, fortalecê-las, levantando-lhe o ânimo, a força e a certeza de que somos espíritos imortais, rumando dia a dia para a perfeição. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo envolva a todos, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.